Bom dia, galera do 9º ano, Fluminense. Iniciamos agora o nosso terceiro bimestre, finalizando inclusive o conteúdo a respeito do continente europeu, né, que foi boa parte das nossas aulas, né, do bimestre anterior, do qual a gente vai trabalhar a questão dos conflitos, né, e da geopolítica do continente europeu, na medida que a gente, além de alguns problemas recentes, né, como a questão da crise dos refugiados, etc., e alguns problemas no que toca à desfragmentação, pelo menos a saída, né, de um importante membro que foi o Reino Unido da União Europeia, a Europa já possuía alguns problemas antigos, né, de ordem separatista, né, conflitos que em alguns momentos tiveram fases mais radicais, no sentido de atentados terroristas, etc., né, uma luta separatista em algumas regiões, né, do qual a gente vai abordar um pouquinho isso agora, né, e dando início aí ao terceiro bimestre. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito, né, principalmente do separatismo que ocorre até hoje, né, na Espanha, no Reino Unido e também ali na região balcânica. Espero que vocês gostem. E na nossa aula semanal, ao vivo, a gente volta a falar desses assuntos e vamos tirar dúvidas, ok? Vamos lá. Bom, então a geopolítica ali da Europa, um continente marcado por conflitos, né? Grandes conflitos. No século XX foi muito comum a questão das duas grandes guerras, tá? E alguns conflitos que perduram aí desde a Idade Média, no que toca ali ao nascimento de alguns estados, né? E a formação de alguns países, conflitos que perduram até hoje. Na atualidade, o continente é marcado pela perspectiva de não promoção de conflitos, exceto em alguns casos, ou seja, é uma característica da União Europeia, né? Muitos países fazem parte desse que é o maior e mais desenvolvido bloco econômico, né, da atualidade, evitar conflitos, minimizar a questão do separatismo, né? Mas em alguns momentos isso se torna muito comum, com maior força. E a gente vive um momento hoje, né, a partir dessa fase agora do século XXI, bastante delicado, né, e a gente vai tentar esmiuçar essas questões. Bom, começando pela Espanha, é um conflito na região basca, né, o chamado País Basco, que é uma área ali de fronteira entre a Espanha e a França, do qual há muito tempo buscam independência, né, se tornar um país independente, o que é dificultado pelo governo espanhol, né. Então você teve ali o surgimento de um grupo paramilitar, né, chamado ETA, né, Pátria Basca e Liberdade. Grupo separatista que reivindica a zona do noroeste da Espanha e do sudeste da França. O ETA foi criado em 59, né, contrário à ditadura de Franco, e obviamente por meio de táticas terroristas de atuação procuram ali pressionar o governo espanhol. Em 68, o ETA cometeu seu primeiro atentado de grande repercussão, o assassinato de Melitón Mananzas, chefe da polícia secreta de San Sebastián e torturador da ditadura franquista. No dia 22 de março de 2006, a organização declarou um cessar-fogo permanente, que foi rompido em 30 de dezembro de 2006. Então aqui a região em questão, né, do País Basco. É a área ali mais ao norte, próximo à França. Bom, imagens do grupo ETA. Bom, no caso do Reino Unido, a questão separatista na Irlanda do Norte, e ali o surgimento de outro grupo, né, com táticas terroristas, que foi o IRA, o Exército Republicano Irlandês. E isso se tornou muito comum, principalmente depois da independência do Eire, né, da Irlanda do Sul, e a Irlanda do Norte, aquele pedaço ali da Irlanda, acabou ficando ainda sob o domínio da Inglaterra, o que fez com que esse grupo surgisse, né, para que se unificasse ao restante da Irlanda. Então, um grupo paramilitar católico que pretende a separação da Irlanda do Norte,
do Reino Unido e reanexação à República da Irlanda. O IRA tem ligações com outros grupos nacionalistas irlandeses em um braço político, o Partido Nacionalista Sinn Féin. A razão pela qual o IRA lutava era a igualdade religiosa, aproximadamente 75% da população norte-irlandesa era protestante e o pouco que restava católica. Isso gerava um quadro de desigualdade e preconceito entre as religiões. Como os protestantes eram maioria, decidiam candidaturas políticas, plebiscitos, entre outros, impedindo que a vontade católica se manifestasse. Em julho de 2005, o IRA anuncia o fim da luta armada, passando a buscar politicamente seus direitos. No entanto, o IRA empreendeu diversos atentados terroristas e é comum, até hoje, o exército inglês, britânico, policiar as regiões ali de Belfast, a capital da Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Bom, situação bastante tensa a gente encontra no caso dos Balcãs, a região ali do leste europeu, do qual durante muito tempo existia um estado tampão chamado Iugoslávia, que aderiu inclusive ao socialismo depois da Segunda Guerra Mundial. Com a crise do socialismo, na década de 80 em especial, a Iugoslávia começa a sofrer uma grande pressão nacionalista, porque ali você tinha várias nacionalidades que formavam o mesmo país. E com a morte do ditador, Josip Broz, o Marechal Tito, essas lutas por reivindicação nacionalista vão se tornar muito fortes, o que vai dar origem a uma grande guerra em 1991, que foi a Guerra da Bósnia. Tá? Então aqui ele mostra para a gente os países que faziam parte da Iugoslávia, a Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, Montenegro, a Bósnia e Herzegovina e a Macedônia. A Sérvia, por sua vez, contava no interior de seu território com as províncias autônomas de Voivodina e Kosovo. Este mosaico de diversas nacionalidades conseguiu funcionar graças ao carisma e à forte personalidade de Tito. Com a morte do presidente, surgem movimentos nacionalistas, do qual a Grande Sérvia se opunha à independência dessas nacionalidades e o fim da Iugoslávia, o que faz com que o seu líder, o Slobodan Milosevic, iniciasse a Guerra da Bósnia. Então, duas guerras foram ali vividas, a primeira entre a Sérvia contra croatas e bósnios, que acabou resultando na independência desses países, mas com uma guerra civil que alastrou muito terror a essa região, entre 91 e 94. E uma segunda guerra para a independência de Kosovo, que ocorreu em 97 e 98, do qual inclusive Slobodan Milosevic foi preso no Tribunal de Haia e seria julgado. Antes disso ele acabou tendo um infarto e faleceu. Então são esses aí desafios também para a União Europeia, do qual a Europa ainda enfrenta essas questões nacionalistas e ganha muita força atualmente. Ok, galera? Então na nossa aula ao vivo a gente tira dúvidas, ok? E vamos sanar qualquer problema com relação ao continente europeu, que nós fechamos nessa que é a primeira aula do terceiro bimestre. Grande abraço a todos. Até a próxima.